Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essas duas novas contratações da diretoria do Goiás para a próxima temporada. No caso do zagueiro Edu e também do Eduardo Churran. Quero começar falando sobre uma jovem que no caso é o Luiz Eduardo, Lucas Eduardo, mais conhecido como Edu, estava no Atlético Paranaense nessas últimas temporadas, apenas 22 anos de idade, chega aí no Goiás como todos eles, como uma aposta da diretoria esmeraldina para ter minutos principalmente nos jogos do Campeonato Goiano. Ainda não consegui confirmar até quando vai o contrato no caso do Edu, que ele chega por empréstimo, do Atlético Paranaense. O seu vínculo lá no Furacão vai até julho de 2024. No Goiás, possivelmente ele vai fazer um contrato até o final da temporada, mas vai depender muito da diretoria, do seu desempenho na disputa do estadual. Chega como uma aposta, tá bom? Não precisa se preocupar no caso, então vai chegar esses dois jogadores, a permanência do Lucas Alter também, que já está muito bem encaminhada, e esquece jogadores para a zaga. Não penso assim. Principalmente na defesa, deverá chegar pelo menos mais um zagueirão xerife, para ser o titular. Acredito eu que mantendo no caso o Sidmar juntamente com o Lucas Alter e mais um experiente nesse começo de temporada, já dá para quebrar o galho. E essas duas apostas no caso para a composição de elenco, tanto o Edu quanto também o Eduardo Churran. Sobre o Edu ainda, falando sobre as suas principais características, outros números, inicialmente no caso da sua carreira, da sua trajetória em geral, ele que começou no Cruzeiro, ainda lá na temporada de 2015, no Sub-15 da Raposa, estreou no profissional na temporada de 2020, com 3 atuações e um gol marcado. Acabou sendo vendido, pelo Cruzeiro ao Atlético Paranaense por 3 milhões de reais, 70% dos direitos econômicos do jogador ainda vinculados à equipe paranaense. Além disso, o Cruzeiro que naquele momento vivia aquela grande crise financeira após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Edu foi meio que negociado ali, as pressas renderam uma quantia até baixa pelo potencial que ele já havia demonstrado, principalmente na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde havia sido titular em grande parte do período na temporada de 2019 e também 2020. Acompanhei o jogo dele no Sub-20 em 2019, fui eu e meu irmão, que também é cruzeirense, ele é cruzeirense, assim como o Edu, e eu não, tô só pro Goiás. Fomos assistir esse jogo na Serrinha, um empate em 0-0 entre Goiás e Cruzeiro na Copa do Brasil Sub-20, naquela categoria, e o Edu era um zagueirão titular, já demonstrando grande personalidade no lado esquerdo do campo, apesar de ser bem altão, tinha uma boa velocidade e também uma excelente saída de jogo. Deixa eu ver se eu já falei tudinho sobre as suas questões, sobre principalmente ali as suas partidas. Nessa temporada acabou que não entrou dentro de campo e chega no Goiás para a composição de elenco. Antes de trazer aqui os seus números, nas suas antigas equipes, quero falar sobre as suas principais características de jogo. Ele que tem 1,91 m de altura, 71 kg, canhoto, costuma fazer os dois lados do campo. Além disso, ele tem uma característica parecida como, por exemplo, o Lucas Alter, nas categorias de base. No Goiás, ele não costumava fazer, não fez muito isso, na Série B, mas nas categorias de base do Atlético Paranaense, até mesmo na seleção brasileira, o Lucas Alter, ele pegava a bola e saía jogando em velocidade, até mesmo arrancando na frente dos atacantes, Era um absurdo aquilo. O Edu, ele tem também essa característica, mas um pouco mais contido, até mesmo por conta da sua altura. Não é fácil, um zagueiro de 1,91 m sair driblando todo mundo, mas ele tem essa característica de ir, por exemplo, até mais fundo, na lateral. Já fez também algumas funções como lateral esquerdo e até mesmo como volante. Acho muito bom um jogador que sabe sair jogando, isso é muito importante para o futebol de hoje em dia. E também por ser canhoto, geralmente o zagueiro canhoto ele costuma ser mais duro. O Goiás teve uma exceção, por exemplo, no ano passado, que no caso, nesse ano, ainda de 2022, que no caso foi o Caetano, tinha uma maior qualidade para sair jogando, mas, por exemplo, o Reinaldo ele era mais durão. O Edu, ele tem essa característica de boa saída de bola, boa controle também da marcação, saindo em grande velocidade. Acho muito importante essas suas jogadas, E também, além dessa característica de ser um zagueiro muito técnico, muito bom na bola aérea, natural, tanto na parte defensiva quanto também na ofensiva, com 1,91 m e boas viradas de jogo, tem qualidade, sabe sair jogando. Acho uma excelente contratação para a composição de elenco no começo da temporada. Em relação à sua carreira, ele jogou, por exemplo, o Sub-19 do Cruzeiro em 2018 e também já o Sub-20 naquela temporada, marcando 2 gols em 18 jogos. Em 2019 foi titular absoluto na equipe Sub-20, com 23 partidas e uma bola na rede, sendo, por exemplo, essa partida que eu fui, entre Goiás e Cruzeiro na Serrinha, na Copa do Brasil daquele ano. Além disso, 4 partidas no Campeonato Brasileiro. Na Copinha foram mais 7 atuações e 10 atuações também no Campeonato Mineiro da temporada de 2019. Em 2020, que foi logo ali o seu ano, na estreia do Cruzeiro, ele ainda começou na equipe Sub-19 e estreou no profissional com 3 partidas e um gol marcado, já deixou uma grande, boa e primeira impressão, melhor dizendo,
pelo Cruzeiro. Foram 3 partidas, sendo 2 delas no Campeonato Brasileiro e uma na Copa do Brasil. Acabou marcando um gol pelo Cruzeiro, né, naquela temporada, antes de ser negociado mais ou menos ainda no mês de abril com o Atlético Paranaense. Até existia essa possibilidade dele já estar no profissional, apesar da pouca idade, né, naquele período apenas 19 anos de idade. Chegou no Furacão para o elenco sub-20. 22 partidas durante toda a temporada, 2 gols marcados e 1 assistência. Foi titular absoluto, tanto no Campeonato Brasileiro Sub-20, quanto também na disputa do... ele chegou, né, no Atlético Paranaense, fez só o Campeonato Brasileiro Sub-20, com 22 partidas, 2 gols e 1 assistência. No começo do ano, havia participado da Copinha pelo Cruzeiro e também no Campeonato Estadual. Em 2021, ele começou no Atlético, também fez 3 partidas na disputa do Campeonato Estadual e foi passado ao Remo, né, na reta final do ano. Ficou até uma negociação esquisita, não achei tantas informações dele assim. No caso, ele ficou 3 semanas treinando no Remo antes de ser anunciado. Fez uma partida contra o Galvez na disputa da Copa Verde e marcou um gol e não jogou mais. Então não entendi muito essa questão do Edu lá no Atlético Paranaense. Não deu muito certo, né? E nesse ano agora de 2022, se ele já tinha jogado pouco, apenas 3 vezes no Atlético Paranaense no ano passado, né? No caso, na disputa do Campeonato Estadual. Nessa temporada agora de 2022, ele só ficou no banco de reservas em 2 oportunidades, sendo a última delas ainda lá no mês de abril. Pesquisei, não achei nenhum tipo de contusão ou algum problema extracampo, né, para o Edu não ser relacionado, nem mesmo para, por exemplo, algumas partidas no Campeonato Brasileiro com elenco reserva, nada disso. O único jogo que ele participou foi 12 minutos, um empate em 2-2 contra o União Beltrão, né, jogo ali no Campeonato Paranaense, lá no dia 6 de fevereiro, então muito tempo que no caso não entra em campo o zagueirão aí, o Edu, chega no Goiás para uma aposta, né, da diretoria no ano que vem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Edu, excelente saída de jogo, bola aérea e muito mais, 1,91 m de altura, chegando no Goiás como uma aposta, um empréstimo possivelmente até o final. Para falar sobre uma recusa do Corinthians em um empréstimo com opção de compra envolvendo o zagueirão Caetano. Jogador de 23 anos de idade, foi titular basicamente absoluto, né, pelo Goiás nesta última Série A do Campeonato Brasileiro, tinha o interesse de continuar no Verdão, essa informação do André Rodrigues, mas não foi possível, já que, por exemplo, o Corinthians recebeu algumas propostas por ele, principalmente do futebol português, acabei fugindo, Braga, né, o terceiro, quarto clube maior lá do futebol português, além disso da Grécia e do Botafogo. Entretanto, todas essas propostas, né, tinham uma questão em comum, que no caso era um empréstimo gratuito com uma opção de compra e não uma obrigação de compra, né? O Corinthians queria fazer uma grana com o zagueirão Caetano já agora no final do ano. Com a saída do zagueirão Raul Gustavo, que foi para o Cruzeiro agora em definitivo, sobrou essa vaga dentro do Campeonato Paulista e a intenção da diretoria juntamente com a comissão técnica é aproveitar o zagueiro Caetano, pelo menos nesses jogos iniciais do Campeonato Estadual. E um empréstimo, por exemplo, para o Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro não está descartado. A diretoria busca esse zagueiro pelo lado esquerdo do campo, mas não vai ficar esperando. Se nem com o Reinaldo a diretoria optou, né, por dar uma segurada nas buscas aí para esperar o zagueirão como foi, por exemplo, na última temporada. Este ano foi diferente, então a gente não pode, por exemplo, imaginar que a diretoria vai esperar para o Corinthians, né, por exemplo, o Caetano não ganhar a sequência por lá e depois ser emprestado. Nada disso, é apenas uma possibilidade, até diria que assim, é possível, né, do Corinthians não se interessar em contar com o Caetano para o restante do ano, e esse interesse agora do Bahia também, essa informação confirmada minutos atrás pelo Globo Esporte, ainda às 11 horas da manhã, é que o Bahia fez uma proposta da mesma forma basicamente que o Braga fez lá na metade da temporada, ainda quando o Caetano vestia a camisa do Goiás. Um empréstimo gratuito, pagando 100% dos seus salários e uma opção de compra já com passe fixado, né? Ao final do ano, o Corinthians acabou recusando essa proposta. O zagueiro, o Caetano, ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024, além disso, né, ele tem uma multa rescisória, o Corinthians ele só aceita negociar o jogador em definitivo nesse momento por 5 milhões de euros, o que dá mais ou menos, né, nesse momento, 25 milhões de reais. Acredito que a partir de 8, 12 milhões o Corinthians já top sim fazendo um negócio, desde que não seja por 100%, né, dos direitos econômicos desse bom jogador. Apenas 23 anos de idade, acho que vai crescer muito ainda na carreira, tomara que dê certo lá no Corinthians, né, mas caso isso não aconteça, o Goiás pode ser um dos interessados, né, em contar com o jogador após a disputa do Campeonato Paulista, porque o Corinthians acredito que terá esse limite, né, de paciência com o jogador nos jogos iniciais do estadual, testando ele até mesmo para a sequência da temporada, uma comissão técnica muito nova, né, também agora nessa reformulação na equipe paulista, e por que não um reempréstimo dele para o Goiás ou até mesmo para o Bahia, né, esses dois clubes interessados. O Botafogo acredito que para pegar o jogador no meio do ano não seja uma possibilidade tão real, ou até mesmo outros clubes do futebol europeu
que fizeram, né, essa proposta e para eles lá estão no final e no começo de outra temporada, pode sim ser uma outra boa disputa desse zagueiro bastante cobiçado, né, no mercado, muito pela sua característica de boa saída de jogo. Demonstrou essa personalidade nesses 42 jogos pelo Goiás, um gol marcado no Campeonato Brasileiro, foram 26 atuações. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa questão envolvendo o zagueiro Caetano, e o Goiás aparentemente ele tem mais ou menos 1%, né, de uma eventual negociação futura deste jogador, já que o mecanismo de solidariedade da FIFA ele coloca ali mais ou menos entre os 16 até os 23 anos de idade, e o Caetano ele completou justamente o seu 23º aniversário quando ainda defendia aqui o maior do Centro-Oeste. E só para atualizar, do Caetano, o Goiás tem 0,5%, tá? Ao invés de 1%, apenas 0,5%, já que ele completou apenas um aniversário aqui no Verdão, beleza?